E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Rodrigo Brasileiro falando. Já vou chamar meus amigos aqui monarquistas cearense, que hoje me convidaram para uma live, mas Instagram tá dando estabilidade. Monarquistas cearenses. Então, como está dando estabilidade, a minha imagem não estava aparecendo lá, então vou tentar fazer aqui pela confederação para ver se por aqui sai. Vamos chamar aqui o pessoal dos monarquistas cearenses. Opa, já deixa eu chamar a galera aí dos monarquistas. Perfeito, perfeito. Agora deu certo, cara. Eu acho que o problema é comigo, cara. Paciência, né, Rodrigo? Essas coisas de internet. Mas isso já aconteceu algumas vezes comigo, a minha imagem não aparece. Já aconteceu pelo contrário também, de eu convidar pessoas e também não conseguir fazer. Hum. Mas tudo bem, são problemas técnicos, aí isso se resolve. Beleza, Não podemos pegar o problema. beleza. Agora, Bom, gente, eu estou muito feliz, né? Eu sou Emanuel, né? Faço parte dos monarquistas cearenses, né? Eu fui delegado para estar aqui à frente da live convosco, né? Muito me alegra, porque eu acompanho o seu trabalho. muito obrigado, muito obrigado. No meu Instagram pessoal, eu participo das suas lives, escuto os seus comentários, dos seus convidados também, né? Eu acredito que seja muito importante essa questão da nossa participação, né? E apoio uns para os outros, Com né? certeza. Pelo menos eu penso assim, né? Bom, Rodrigo, nosso amigo Arnaldo, né? Me falou muito bem de você, do seu trabalho da Confembras, né? E nós aqui, os monarquistas cearenses, né? Nós somos um grupo, né? Graças a Deus, muito coeso, um grupo que procura ser participativo aqui na cidade de Fortaleza, né? E nós temos um histórico aqui. E nós estamos com a nossa live inaugural aqui e escolhemos você para ser nosso convidado. Isso aí, na hora, meu irmão. Demorou. E é justamente por isso, né? E assim, no meu papel de entrevistador, ocupando o seu lugar, né? Que você sempre faz lá na Confembras, né? Me diga uma coisa, né? Eu tenho aqui, ó, Rodrigo Brasileiro, né? Médico, policial, né? E que tem um trabalho muito interessante, né? Que é essa questão da fundação de círculos monárquicos, correto? Isso, correto, correto, correto. Perfeito. Me fale aí um pouco da Confembras e desses projetos maravilhosos que é espalhar esses círculos monárquicos para a restauração do regime governamental da monarquia parlamentarista à brasileira. Bom, é o seguinte, eu sei que pelo nome Confembras, a Confederação Monarca do Brasil, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa assim, muito grande. Na verdade, a Confembras é uma organização muito simples, né? Nós reunimos algumas lideranças estaduais, é um grupo muito pequeno, na verdade. O nosso interesse é justamente não ser grande, para a gente fazer essa compilação de toda a informação que estiver acontecendo, tudo que foi informação, que foi notícia dentro do movimento, a gente poder estar divulgando, não deixar essa informação perdida. Por exemplo, às vezes uma reunião do Círculo Monárquico de Macapá, que é um círculo bem jovem, essa informação pode se perder. A gente pode não saber aqui no Sudeste o que o Norte está fazendo. Isso é muito ruim, porque a gente deixa de ter um intercâmbio cultural muito grande. Então, Uhum. a confederação ela vem para a gente tentar juntar essa informação, se possível, não que a gente tenha exclusividade da informação, não é isso, qualquer grupo que acha importante fazer, deve fazer, e a gente também compilar toda a experiência que tem em ser um círculo monárquico, e em fundar um círculo monárquico, e em conduzir um círculo monárquico. Eu observava isso desde quando eu editava uma outra página, que havia muita dúvida nesse sentido.
eu só perguntava assim, como é que eu pronuncio, qual é o caminho das pedras. Então, a gente compila essa experiência, a experiência do Ceará, com a experiência de Macapá, com a experiência do Rio de Janeiro, com a experiência de Montes Claros, e aí a gente começa a ter um corpo de evidência para passar adiante. Perfeito, perfeito. Super interessante isso, cara. Que isso é uma das questões que eu, aproveitando a oportunidade também, né? Que eu estou aqui com meus amigos monarquistas cearenses, né? Amigos monarquistas do Brasil inteiro, né? Nós temos criatividade suficiente, né, nos nossos grupos e temos que colocar isso em prática, né? Eu fico assim muito feliz porque assim, eu fui uma das pessoas, junto com o nosso amigo Arnaldo, que mais ficou insistindo assim, vamos utilizar as redes sociais de forma benéfica para a restauração da monarquia, né? Na questão das lives próprias, sabe? Eu acredito muito, assim como você, né, que a questão da restauração da monarquia está aqui, ó, nas minhas mãos, nas minhas atitudes, né? E que nós precisamos ter isso, coragem. Muitas vezes a gente espera assim, não, é o movimento tal, é fulano de tal, assim, mas somos nós que fazemos os movimentos, os círculos monárquicos, né? E eu acho assim, eu acho fantástico as suas lives com os seus convidados, cara, né? Porque são pessoas das diversas camadas sociais, algumas internacionais, que eu também acompanho. Às vezes tem, né? Às vezes a gente está podendo, né? Eu estou esperando que você faça alguma entrevista com algum da restauração da monarquia francesa, que eu preciso treinar o meu francês, que está meio enferrujado. Meu francês é muito nível básico, cara. Para rolar entrevista não vai, cara. Eu passo no Montpetit, Jonathan Rodrigo e é tudo, cara. Não se preocupe, o francês é maravilhoso. Eu sou suspeito para falar, né? Exatamente, exatamente. Pessoal, eu estou vendo algumas pessoas dizendo aqui, o som tá bom, a imagem tá boa para nós. Dá o joinha aqui de vocês, tá certo? Né? As nossas conexões com o Instagram é uma maravilha, né? E Rodrigo, olha, os monarquistas cearenses, né, é um povo assim muito empolgado. Me fizeram algumas perguntas aqui. Eu vou deixar você responder ou não. Tá. Beleza, cara? Olha só essa pergunta aqui, olha. Na sua opinião, o que falta para o movimento monarquista criar capilaridade e sair do litoral? Né? Posso responder? Olha, eu vou discordar um pouquinho da pergunta. Eu acho assim, que a gente já tem capilaridade, a gente já saiu do litoral, a grande prova é que em Rondônia foi aprovado, depois a lei caiu, mas você conseguiu aprovar uma lei de achamento da bandeira imperial nas escolas, isso foi em Rondônia, isso não foi no Rio de Janeiro, isso não foi em São Paulo, então o movimento já está capilarizado. Vocês estão falando que está com eco a minha voz quando eu falo. Será que se vocês... Tem horas que... Então, assim, eu acho que o movimento ele já está capilarizado. Né? O que a gente tem que fazer é intensificar essa capilarização, que na verdade ela já existe. Já existe um movimento em Belém, já existe um movimento em Macapá, já existe um movimento em Roraima, já existe um movimento em Rondônia. Então, esse movimento já está capilarizado. Agora falta a gente dar seguimento naquilo que a gente está fazendo. Perfeito, perfeito. Né? E olha, eu sempre falo assim que eu sou monarquista recente, né? Eu gosto de falar isso, né? Eu ainda vou fazer uns 2 anos que eu descobri a verdade, eu gosto de falar assim, né? Que eu fui monarquizado, né? E eu gosto até de dizer assim, que eu fui monarquizado de uma forma bem interessante, né? Que foi um amigo meu que estudou comigo no 2º grau, né? Que há 2 anos atrás estava escutando as minhas reclamações, porque eu sou estudante de psicologia, né? Você faz psicologia? Estou aqui faço, no 7º semestre. Né? E eu estava enfrentando grandes barreiras na área da psicologia, porque nós temos uma mentalidade, né, uma mentalidade comum do que seja a psicologia e a prática da surpresa, né? Opa, só... Melhorou aí? Eu estou colocando o fone, porque parece que está dando retorno, as pessoas não estão me escutando. Deixa eu ver se assim fica melhor. Deixa eu colocar minha agenda aqui. E continua com eco na voz? Então, deixa eu tirar essa porta.
talvez, vê se você utilizando o fone, cara, se diminui o eco. Tá me escutando? Deu a diminuída. Continua com problema no som. Deixa eu ver aqui. Melhorou o áudio, né? Quando você estava com o fone, deu uma melhorada. Aí quando você retirou ele, deu uma queda no volume. Pelo menos para mim. Agora tá com eco? Não. Ficou melhor com fone? Ficou melhor com fone. Peraí. Foi. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu me arrumar aqui. Eu tenho que comprar um suporte. Aqui é tudo improvisado. Não se preocupa. Você vai se arrumando aí, dando tranquilo aí tudo que a galera tá entrando aqui, monarquistas aqui do Brasil inteiro que eu tô vendo. Isso é muito bom. E agora, tá melhor? Tá melhor agora? Tá baixo ainda. Eu também comento aqui. Pra mim tá baixo. Deixa eu ver. E agora, tá melhor? Tá me escutando? Pra mim tá bem baixinho o som, cara. Pra algumas pessoas estão dizendo que tá melhor. Quando que eu falo? Tá bom? Eu fiquei sem som seu, cara. Você não tá me escutando? Eu não. Pra vocês também, o som aí dele, cara? Eu acho que agora deve ser a minha conexão, deve dar problema com esse celular. O pessoal tá falando que melhorou. Sim, sim, sim. Então deve ser problema que deu aqui, bateu alguma coisa aqui de errado. Mas você me entende quando eu falo? Sim, eu tô escutando bem baixinho, mas podemos conversar, tá tranquilo. Ah, beleza. Show de Faço bola. silêncio. Beleza. Então, podemos continuar. Vamos lá. Bom, gente, olha, como estava dizendo aqui para vocês, né? Eu me descobri monarquista através desse meu amigo, né? Que estudou comigo no segundo grau. Foi escutar minhas reclamações com relação à psicologia, que está ideológica e não científica. Quando ele me falou da monarquia, né? E eu fui estudar, eu fui atrás. Eu fui ler. Né? Isso é fundamental. E quando eu comecei a descobrir essa beleza da administração governamental, né, o que acontece? Não tinha como não me engajar em um grupo, em um círculo. Né? E desde então, isso foi mais ou menos de junho para julho, eu estou aqui, nas lutas aqui, procurando fazer minha parte, contribuir com o grupo, né? Dos monarquistas cearenses. Aí eu quero rebater para você, Rodrigo. Como foi a sua história de encontro com a monarquia parlamentarista? Olha, foi com 10 anos de idade. Então, isso já tem tempo. Isso é muito tempo aí. Foi com uma professora de história. Faz um tempinho já. Um tempão, na verdade. Eu acho que a maioria não era nascido. Foi uma professora de história que ela falava de Dom Pedro II e de uma maneira muito apaixonada, né? E eu acho que eu acabei me apaixonando também inicialmente pela figura de Dom Pedro II. E eu me lembro assim que o período do Segundo Reinado era um período que eu gostava muito de ler, que eu gostava muito de estudar, mas o período republicano já era um período que eu não gostava, porque mesmo na infância eu percebi que tinha uma diferença entre um período de mais estabilidade no Segundo Reinado, onde a gente estava conseguindo galgar postos, onde a gente conseguiu manter a unidade territorial, onde a gente conseguiu vencer todas as guerras, onde a gente conseguiu ampliar território, e para o período republicano, que era um período assim, que era até difícil de estudar, porque era, assim, era toda hora um golpe atrás do outro, que eu até me confundia quem eu estava estudando ali. Em 93, eu acho que eu tinha 11 anos. Foi quando teve o plebiscito. Exatamente. E aí eu acompanhava pela TV. Naquela época, né, a gente não tinha Netflix, não tinha internet, né? Você deve lembrar também, né? Então a gente acabava vendo o horário eleitoral, não tinha saída, né? Não tinha nem TV a cabo na época. E eu comecei a gostar da propaganda da monarquia. Então ali eu já me identifiquei como monarquista. Inclusive, com a autorização dos meus pais, eu liguei para o 0900 para doar, aquele que doava acho que uns R$3,90, sei lá, R$2,95 para ajudar na campanha.
E com a derrota no plebiscito, meio que eu não deixei de ser monarquista, mas achei que a causa tinha morrido, que isso tinha acabado. Ok. Isso eu achei que a causa tivesse no limbo até 2012. Em 2012, do Facebook, eu olhando uma página da Igreja Católica, que estava divulgando a Jornada Mundial da Juventude, que aconteceria em 2013, eu vi uma pessoa com a bandeira do Império, numa das fotos da jornada. Não tinha, assim, não era algo ligado à monarquia. E ali eu falei, caramba, eu não estou sozinho nesse mundo. Eu achei que fosse só eu. E aí eu comecei a pesquisar, fui vendo que tinha muita página monarquista, já naquela época já existiam algumas. E aí eu comecei a acompanhar as páginas monarquistas, comprei minha bandeira imperial, não foi na Von Regio, porque a Von Regio nem existia naquela época. E aí eu comecei a acompanhar páginas até que os monarquistas eu achei que deram um passo muito importante, que foi começar a ir para as ruas. Inicialmente foi contra a presidente Dilma Rousseff, que grande parte dos monarquistas abraçou a ideia do impeachment, e depois que a gente foi tendo até algumas pautas próprias e outras pautas foram se estabelecendo. E aí eu comecei a militância, mais ou menos em 2013, já na Jornada Mundial da Juventude, eu já participei da jornada com a bandeira do Império, fiz questão de ir aos atos com a bandeira, os atos não, a missa, as questões solenes com a bandeira do Império, e depois, em 2014 para 2015, participando mais ativamente de uma forma mais política. Perfeito, perfeito. Né? E isso é super interessante, né? Porque a grande maioria dos monarquistas, né, tem esse encontro, né, com um movimento, né, através de detalhes simples, né? Como você estava contando aí da Jornada Mundial da Juventude. Né? Tu sabe uma das coisas que eu faço aqui em Fortaleza para monarquizar os cearenses, os alencarinos? Ó. Ah, botou na camisa? Não, isso aqui é um pin? É um bottom. Ah, um bottom. Ah, bacana. Um simples bottom com a nossa bandeira do Império. Que eu ando com ele para cima e para baixo, dentro da minha mochila, sabe? Aí quando eu percebo que tem alguém dando uma olhada pro bottom, né? Aí eu sou uma pessoa assim, meio que desbocada. Eu falo assim, gostou do bottom? Né? Aí a pessoa vai lá e diz assim, ah, eu acho linda a bandeira de Portugal. Aí assim, não é Portugal, é a deixa, ó, a deixa que eu pego, né, para falar do movimento, fala da restauração, é pessoa. E tem tudo isso? Eu tenho. Tem muita coisa. São pequenos gestos nossos, né, que eu creio, né, como pessoa, né, que nós vamos, na realidade, difundindo, né, a mentalidade da restauração da monarquia. Né? Porque eu acredito que você, como eu, né, participa de muitos grupos do WhatsApp, né? Algumas, E as já pessoas estou já querem saber reduzindo. plebiscito disso, plebiscito daquilo, e eu assim, gente, não é tempo. Eu acredito que seja um tempo de nós plantarmos e esperarmos o tempo da colheita. Porque toda vez que você faz um plebiscito e o nosso povo não está formado, não está amadurecido, né? Nós vamos ter resultados muito fracos. É como você querer colher um fruto antes do tempo. Ele vai estar verde. Não vai ter o sabor da sua potencialidade. Concordo. Concorda comigo? Concordo. Parece paradoxal a concordância, porque eu fui uma das pessoas que lancei a ideia do referendo. Não sei se tu lembra. Olha. De 2017. Não lancei sozinho. Lancei a ideia com mais cerca de 10 pessoas. Que foi muito importante na época, mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gente sabia que naquele 2017 também não era a hora do plebiscito, ou referendo, como queiram. Mas era importante para o movimento monarquista ele começar a ter ciência que o nosso movimento, além de um caráter cultural, além de um caráter histórico, ele tem um caráter essencialmente político. Então a gente tem que entrar na política. Então era mais uma... É como se a gente já tivesse chegado no alto, digamos assim, para o pessoal acordar. Era como se fosse um susto de que a coisa está ficando séria, de que se a gente quer realmente mudar o sistema e forma de governo, é isso que a gente vai enfrentar. A gente vai enfrentar uma campanha, a gente vai enfrentar desgaste pessoal, a gente vai enfrentar desgaste físico, a gente vai enfrentar desgaste financeiro, porque nós é que vamos bancar esse tipo de campanha. Então, a ideia ela foi arquivada, né? Ela chegou a virar sugestão legislativa, foi debatida no Senado,
mas a gente já tinha uma boa ideia de que seria arquivada, mas de alguma maneira serviu para alerta dos monarquistas que a gente tem que começar a plantar terrenos, plantar a semente. E a gente já está plantando, e vou te falar, a gente já está na época das colheitas. A gente já tem bancada monarquista na Câmara dos Deputados, e agora a gente está começando a formar bancadas monarquistas dentro das câmaras dos vereadores. Esse ano vai ter eleição para vereador, ao que tudo indica. Parece que não vai ser adiado pela pandemia do coronavírus. Mas é importante que a gente comece, isso já é um fruto que a gente está colhendo, a ter a potencialidade para ocupar casas legislativas, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Correto, correto. Eu comungo perfeitamente com esse seu pensamento. Tanto é que eu achei muito interessante, né, que nas suas lives você trouxe, né, pré-candidatos a vereadores. E vai ter mais. Né? E muito mais, que se multiplique. Vai ter mais. Né? Nós temos que ter essa noção, né? Aí, jogando essa questão assim para você, né? Que é uma das perguntas que os monarquistas fizeram, né? Uma das nossas grandes belezas é Luiz Felipe, né? Lá, nosso deputado federal. Que exemplo nós temos, né? O cara, ele é bom. Eu tiro meu chapéu para ele. Eu sempre falo primeiro assim, olha, você quer saber como é que um monarquista se comporta? Olha ele lá sentadinho na Assembleia. Né? Fala pouco, mas quando fala, destrói todo mundo. E com muita assertividade e gentileza, sem aquele escândalo de comunista que tem um comportamento totalmente deplorável. Mais deplorável que acho que a própria cultura comunista que eles defendem, talvez. É justamente uma pessoa que, como nós sempre falamos, né, essa questão da família imperial, que é uma pessoa que é preparada, desde sempre, né, para pensar no bem da nação e não no bem próprio. Exatamente. Né? Olha, eu pessoalmente, né, e alguns monarquistas aqui que eu já conversei, também gostam muito, né, dessa questão que nós devemos ocupar esses espaços políticos, né, de forma madura, porque tudo isso é contribuição para a restauração da monarquia. Nós sabemos bem disto. Da mesma forma, também sabemos, né, que o nosso movimento monarquistas, né, ele é apartidário, mas não quer dizer que nós não sejamos pessoas políticas. Né? E isso é uma coisa muito frutuosa. Porque você veja, por exemplo, eu via o mais jovem, né, lá em Minas Gerais, um rapaz, Gabriel Alberto, né, numa live. Exato, assim, né? Gente, que coisa bonita você ver um jovem com esses valores que nós temos, pensando numa nação, mas pensando num povo, né? Porque isso se multiplica, né? O exemplo de Dom Luiz, né? Por exemplo, né? De Luiz Felipe, né? No caso, assim, para ficar bem explicado, né? Para não confundir com o chefe da Casa Imperial, né? É super interessante, que motiva, né? Eu acredito que você já recebeu também, assim, deputado federal Luiz Felipe de Orleans, o pessoal vibra, né? Rafael Nogueira na Biblioteca Nacional, o pessoal vibra, são monarquistas, né? E nós também temos que vibrar, né, com esses nossos amigos que são candidatos a vereadores nas suas respectivas cidades, também porque são passos concretos, né, para a restauração. Né? E eu acredito muito no seu trabalho também, da Confembras, sabe? Obrigado. Que acredito bastante, cara, porque é um reflexo, né? Tanto é que, assim, quando o pessoal fala assim, né, live, quem é que vai convidar, né? Rodrigo Brasileiro. Perfeito. Perfeito, perfeito. Fico até constrangido aqui. Nada, cara. Porque a ideia justamente é essa, olha. Por exemplo, nós monarquistas cearenses, nós temos no nosso coração de difundir nas cidades do interior o nosso trabalho. Né? Mas não é o trabalho dos monarquistas, é o trabalho da restauração da monarquia. Não é um trabalho de um grupo. Né? Por isso que nós temos e valorizamos, né, páginas como a sua no Instagram, nossos colegas no YouTube, empresas que fazem produtos monárquicos, né, como essa aqui, Bandeira, aqui tudo. Eu falo mesmo assim tudo, a própria Von Regen também, que é muito conhecida. Né? É um trabalho bom, de qualidade. Né? Tenho vários amigos meus que compram produtos.
né? E outras empresas também. Porque nós temos que entender justamente isso, né? É difusão, né? Fazer com que esse espírito monarquista ele cresça, né? E olha, eu vou lhe fazer uma perguntinha agora, né? Qual a missão da Confembras? Então, a missão da Confembras é não a gente fundar círculo diretamente, mas a gente agir dando material teórico e dando esse corpo de evidência que a gente tem, esse corpo de experiência que a gente acaba adquirindo, e dar apoio para fundar círculo e também para que esses círculos se mantenham ativos, né? Por exemplo, se um círculo eles têm um evento, e esse evento ele não é divulgado assim nacionalmente, isso pode causar uma certa frustração, porque parece assim que você faz uma coisa que morre ali com meia dúzia. Então, quando você consegue divulgar isso nacionalmente, aquele círculo ser conhecido, além de você atrair mais pessoas para que ele participe, isso também faz um bem-estar para aquelas pessoas, né? E isso motiva a que você mantenha essa rotina de fazer alguns eventos, ou seja, atos, ou seja, reuniões. Então, assim, como a página da Promonarquia, ela já é, digamos assim, ela é inundada já com conteúdo, só o que Dom Bertrand produz, por exemplo, a Promonarquia não tem nem como divulgar, para você ter uma ideia. Porque ele produz muito material. Ele é convidado para muita coisa. Se a Promonarquia for colocar tudo que Dom Bertrand faz, não vai falar mais nada. Mais nada. Assim, nem Feliz Natal, porque é muita... Desculpa. É muito material que ele produz para divulgação. Então, o que a gente viu? Que alguém tem que se preocupar em divulgar o material que a gente produz. Entendeu? Claro que assim, eu não estou dizendo que essa seja a função exclusiva da Confembras. Eu acho que todas as páginas são convocadas a agir nisso também, se assim aproverem, se assim acharem que vale a pena, se estiver dentro da sua linha editorial. Mas nós abraçamos muito isso, é divulgar o movimento monarquista. Tanto que a página que a Confembras criou é www.movimentomonarquista.com.br, que é para enfatizar esse corpo da militância, porque o ativismo que a gente faz somos nós, povo, junto com a Casa Imperial. Só que a gente precisa de ter, digamos assim, um canal para divulgar o que a gente faz. Uhum. Claro, e nós temos que saber utilizar nossas redes sociais de forma consciente e produtiva, né? Para apoiar a Casa Imperial, né? Porque o trabalho que a gente faz, a Confembras não quer chamar atenção assim para ela, né? A unidade do movimento não se dá na Confembras. A unidade do movimento ela se dá em torno da figura de Dom Luís. A Confembras é tão somente um braço de divulgação desse movimento que é aglutinado exclusivamente em torno da figura de Dom Luís. Perfeito. Eu comungo também muito desse seu pensamento, né? Porque quando pergunta assim, quem é o chefe da Casa Imperial? Dom Luís. Sem sombra de dúvidas. Né? Ah, mas ele é um senhor de idade. É o chefe da Casa Imperial. Simples isso. Não tem esquerda, não tem direita, né? Nós estamos muito acostumados, né, pela essa mentalidade que nós temos, né, ideológica, progressista, né, de achar que ele não é uma potência. As pessoas se enganam. E se enganam muito. Eu acho que só, né? E nós temos isso. Eu acho que só o trabalho que Dom Luís fez, né, desde diante da Constituinte, né, eu acho que mostra a potência e a responsabilidade que ele tem com a causa e com a posição que ele ocupa de imperador de júri do Brasil. Hoje, falar em monarquia é muito fácil. É muito fácil. Perfeito. Hoje é muito fácil. Mas você falar em monarquia, em 87, quando a monarquia ainda estava sob o égide da cláusula pétrea, que não possibilitava se questionar a mudança de sistema e forma de governo. Você falar em monarquia em 1994, quando a monarquia perdeu o plebiscito, e você não tinha internet, os recursos de comunicação eram muito limitados. Então, hoje o que a gente colhe, a gente pode já dizer isso, né? O que a gente colhe hoje já são os frutos que Dom Luís plantou em 1994, que foi não deixar o movimento morrer. É uma consequência, né, da realidade do trabalho. Né? Vamos pegar assim, né? Daqui a 30 anos, né, haverão frutos de consequência do trabalho da Confembras, né, que são os círculos monárquicos. Ou que já possa ser a própria mudança do sistema e forma de governo, né? A gente não sabe, né? Perfeitamente. Perfeitamente, né?
Eu acredito que nós temos que parar de sonhar muito e trabalhar mais, né? Porque às vezes eu vejo o pessoal, eu não sei vocês aí, né? Mas aqui no Ceará, como a gente fala que é monarquista, o pessoal pensa, ah, você quer voltar a falar aquele português cordial? Ah, você quer fazer aquelas reverências, senhor? Não, gente, pelo amor de Deus, não é desse jeito não, né? Nós estamos falando de uma outra questão, que é administrativa governamental, não é da individualidade da pessoa. Não, aqui já aconteceu uma situação comigo que foi razoavelmente engraçada, né? É assim, eu tenho um olho verde, tenho um aspecto mais claro, né? Então, quando eu falo que eu sou monarquista, não é raro as pessoas perguntarem se eu quero a volta da escravidão. Isso é razoavelmente comum. E assim, e não estou falando de pessoas de baixa escolaridade, não. Isso, onde eu trabalho na UF, teve uma colega de trabalho, uma pessoa assim com doutorado, altíssimo nível cultural, uma pessoa negra de altíssimo nível cultural, que quando falaram para ela que eu era monarquista, ela ficou assim, depois ela veio me falar, né? Que ela foi até olhar no Instagram para ver se eu tinha alguma menção racista. Ou, Olha. assim, a gente está super bem hoje, ela é uma pessoa, uma querida, uma pessoa, mas, digamos assim, causou estranheza para ela o fato de eu ser monarquista. Ela imediatamente associou a um comportamento racista. Você vê, antes de me conhecer. Exatamente, né? Olha, isso aí para nós da psicologia, né, é uma coisa que nós chamamos de dissonância cognitiva. Ela é psicóloga, inclusive. Ah, meu irmão, não põe credibilidade, não. Não põe credibilidade. Não, olha, uma pessoa de muita capacidade técnica. Não, mas o que eu digo assim, eu não a critico por isso. É porque, assim, eu acho que é uma confusão que é comum, eu acho que é esperado e que compete a nós mostrar com ciência, com realidade, que não tem nada a ver, que a gente está lutando para mudar a estrutura de poder do Brasil. Nós temos uma estrutura presidencialista que concentra nas mãos de uma pessoa o poder de governo, o poder de Estado. Quem que concentra poder? É ditadura ou é democracia? Alguma ditadura do mundo já divide o poder? Não. O conceito da ditadura é justamente concentração de poder, semelhante ao que é o presidencialismo. O nosso objetivo enquanto monarquista é agir da forma contrária, é dividir a estrutura de poder. Quando a gente coloca isso, aí sim as pessoas começam a olhar com um olhar mais científico, e não com aquele olhar um pouco místico em relação à monarquia parlamentarista. Perfeito. Eu acredito que nossa mudança vem da questão de nós também, monarquistas, entrarmos na educação, né, com professores monarquistas, né, que tragam essa questão da história verdadeira para a nossa população, para o nosso povo, né? E isso é fundamental, que a educação ela muda. Eu achei muito bacana, e eu volto a falar, que eu curto as coisas aí, né, da sua página do Instagram, né? As dicas de leitura para esse período da quarentena. Cara, aqui, eu amei. Eu tô aqui com o meu Kindle aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver aqui o que eu tava lendo. Cadê? Tá ativando aí. Isso aqui era programação neurolinguística. Que eu estou me preparando para o simpósio de Macapá. Eu vou falar um pouquinho de programação neurolinguística. Deixa eu só diminuir o ar rapidinho aqui. Tranquilo, tranquilo. E olha, para vocês, meus amigos que estão aí entrando aqui na nossa live, assim, tudo, né? Estou vendo muita gente falando, desculpa. Estou lendo os comentários aqui e tudo. Tava muito frio aqui, fui diminuir o ar. Tá frio aí? Vem pro Ceará, cara. Aqui tá quentinho. Basta vocês me convidarem. Não, aqui também tá, cara, que eu liguei o ar. Aqui é a terra de povo quente. Não só o clima, mas também as pessoas são de um coração muito aberto. Tenha certeza disso. Tô aguardando aí o convite. Convidando a gente tá. Olha. Convidando a gente vai. Sou bobo nem nada. Então. Aí também tem aquela questão, né, cara? Aqui, olha. Eu tô vendo aqui nossos. Olha, tem a Von Regis aqui conosco. Que maravilha. Olha. Sejam bem-vindos. Né? Von Regis que fez o nosso site. Muito obrigado aí, o pessoal da Von Regis. Ficou bacana, ficou bonito. É uma grande qualidade. Ficou Sou bonito. muito suspeito, eu vejo as coisas lá, né? Olha, Rodrigo, aqui eu tenho uma frase aqui dos nossos amigos aqui,
é sempre, o lugar de monarquista é na rua, né? Eu sempre falo que existem 3 tipos de monarquistas, né, nos nossos grupos de WhatsApp. Aqueles que são curiosos, os simpatizantes e aqueles que são monarquistas. Como eu sei a diferença deles? Curiosos são aqueles que nunca comentam nada no nosso grupo de WhatsApp. Espião. Né? Os simpatizantes são aqueles que dizem assim, ah, eu gostei disso, eu comentei aquilo. Os monarquistas são aqueles que a gente vê que estão indo nas ações que nós organizamos, né? Do golpe da República, do 7 de setembro e outras ações que nós promovemos. Né? Esses são os monarquistas. Né? Aqueles que realmente arregaçam as mangas e vão para o trabalho. Né? Aí eu pergunto assim para você, né? Nós monarquistas aqui, não só aqui a nível Ceará, assim, Nordeste, assim tudo, nós temos grandes potências aqui. O que você daria de conselho para os círculos monarquistas, grupos que nós temos, e para os simpatizantes que estão nos assistindo? Que eu estou vendo que tem muito simpatizante aqui. Conselho assim, em que sentido? Ficou um pouco amplo. Né? Seria assim, um conselho para você, assim, para despertar realmente essa curiosidade, né? Porque eu vejo muitas pessoas perguntando assim para mim, né? Para minha pessoa, Emanuel, né? Ah, o que é ser monarquista? Eu assim, olha, ser monarquista é você primeiro parar para ler. Né? Porque não adianta, não vai ser uma resposta minha que vai lhe convencer do que é monarquia. Né? Porque às vezes as pessoas têm uma noção que monarquista é isso. Não, é uma coisa muito mais ampla. Né? Que vem a questão governamental, a questão do conservadorismo. Né? Você mesmo trouxe essas questões que às vezes a pessoa tem errado, que é um pessoal que só pensa em escravidão, que tem preconceito com o negro. É um pessoal que só é católico, né? Vai deprimir todas as religiões. Não tem nada a ver com isso. Né? Vai muito mais além, né? É algo realmente muito frutuoso. E principalmente as pessoas se espantam quando nós falamos, né, que países de primeiro mundo são monarquistas. Aí a pessoa assim, sério? Eu assim, sério, sério. Canadá é monarquia, Austrália é monarquia, pessoal. Não, as pessoas não sabem realmente essa questão, né, do que é realmente monarquia parlamentarista. Até eu compreendo pela questão da educação que nós recebemos, né? Até da falta de educação também com relação a essa verdade histórica que nos foi proibida, né? Mas que nós devemos ter eu, por exemplo, assim, gente, é leitura. Seria o meu conselho. Eu coloquei umas dicas de livro, obviamente no seu nome de todos, e assim, acho que primeiro tem que saber qual é a posição que você quer estar no movimento, né? Nem todo mundo tem um DNA da liderança ou está no momento de estar liderança. Exatamente. Eu acho que o livro, porque o Brasil é o país atrasado, do Luiz Felipe, tem outros aqui que eu vou dar uma cola no meu Kindle, Comentários à Constituição Política do Império do Brasil de 1824. Deixa eu ver aqui. Monarquia versus República, isso também acho que é interessante. Os livros do Paulo Resulti, eu também acho bacana, para a gente, porque assim, a gente também não pode abdicar desse mínimo conhecimento histórico. Concordo. Agora eu vou falar coisas que eu já li. A Constituição do Império do Japão, de 1889, eu já li. A Constituição da Austrália também, eu acho interessante. A Constituição da Espanha, eu acho interessante também, para a gente começar a ter uma noção de que a monarquia ela segue um padrão legislativo. Não é uma coisa mística. É uma coisa que está na letra, né? E assim, quem está nessa posição de liderança, eu vejo como uma grande oportunidade para a gente estar estimulando a curiosidade, mais especificamente nos bandeiraços ou em atos de rua. Por quê? Porque ali você já encontra uma população que já está com um olhar disposto a escutar uma possibilidade de mudança. É diferente, por exemplo, de você falar de monarquia para quem está na rave. A pessoa não está naquele momento de escutar isso. Ela não está nesse momento de fazer uma coisa mais reflexiva. Mas quem sai da sua casa, já na preocupação de fazer um ato ou contra ou a favor do governo, não importa, mas essa pessoa ela saiu da sua zona de conforto. Ela acordou cedo. Aquela pessoa está aberta a te escutar. Então eu acho que esses atos eles são extremamente importantes. E, de uma maneira geral, o que eu digo para todos os grupos é o seguinte: não tenham excesso de atividade, porque isso cansa. O nosso projeto é um projeto de longo prazo, então, quer ter reunião todo mês ou toda semana, tenha reunião
no período que você achar que está adequado. Porque às vezes é melhor você ter poucos atos mais assertivos do que vários atos divididos ao longo do ano, que na verdade as pessoas estão indo muito mais por uma obrigação e não necessariamente porque elas estão achando que elas estão adquirindo algum conhecimento. Perfeito, perfeito. Eu entendo muito com você. A gente fala aqui, não atire para tudo quanto é lado que você vai acertar muito pouco. Né? Quando a munição é pouco, o tiro tem que ser certeiro. Exato, exato. Por exemplo, eu sempre falo assim, que eu acredito que, por exemplo, o pessoal da minha sala, né? Eu tenho mais ou menos uns 50 colegas. Eu não perco a oportunidade de abrir minha boca e de falar a respeito da monarquia. Sim, isso. Eu acho que a gente começar a colocar a monarquia, ainda que sem um caráter muito reflexivo, em diferentes aspectos, em diferentes ambientes, isso é importante, porque ainda que aquela pessoa ela não venha a ser monarquista, pelo menos ela não vai estranhar. Pelo menos quando ela ouvir falar monarquia de uma maneira mais científica, ela já não vai rechaçar de cara. Então, por exemplo, eu vejo o trabalho que o Thiago Jovita, que é um bodybuilder, ele é bem conhecido. Gente boa, Thiago. Pô, o Thiago faz um trabalho, assim, muito bacana. E qual é o trabalho que ele faz? Ele faz a musculação botando a bandeira no fundo. Isso já é suficiente. Ele não precisa fazer mais do que isso. Até porque assim, o público dele não está ali para ouvir falar de política. Deixa eu só beber uma água. Não, tranquilo, de boa. O público dele está ali para ouvir falar de exercício, de nutrição, de suplementação. Mas só o fato de você começar, de você colocar aquela bandeira, é uma coisa que vai ficando no inconsciente. Você não estranha mais aquilo. E quando você, em alguma situação que você venha ouvir de uma maneira mais reflexiva, com mais conteúdo, você já pelo menos não tem a estranheza. Exatamente, exatamente. Eu, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa católica, né? E nas intenções da Santa Missa, eu coloco lá pelo aniversário, né, pelo falecimento de Dom Pedro I, é mesmo? Dom Pedro II. Bacana. Eu vou adotar essa ideia. Eu faço isso, né? Vou adotar essa ideia. Olha, essa bandeira que vocês estão vendo aqui atrás de mim, eu ando com ela para cima e para baixo, quando tenho uma oportunidade, sim, também, nos meus movimentos aqui, políticos, né? Eu faço a minha parte, eu não fico omisso, né, do serviço, né? Para você ter ideia, eu acho interessante que uma vez na missa, né, eu coloquei assim pelo Dom Pedro II, né? Aquela coisa assim, tudo. Aí veio uma pessoa, chegou assim para mim, foi tu, não foi que colocou a intenção? Eu assim, fui eu. Uma senhora, sabe? Né? Ela não fazia ideia, mas ouviu. Tá vendo? Já é uma pessoa que já não vai ter estranheza. Eu acho que a gente está passando por fases diferentes. Eu me lembro que em 2014, quando a gente começou, quando os monarquistas começaram a ir para os atos de rua, 2015, nós éramos como se fossem os animais exóticos. A gente era os bichos exóticos. Hoje não. Porque a gente já está colhendo o fruto daquilo que nós plantamos em 2014, de ir para as ruas, de mostrar a bandeira, de deixá-la conhecida. Claro que nem todos que viram a bandeira se tornaram monarquistas, mas já veio gente, inclusive, o exemplo que você citou no início da live, do Gabriel Alberto, ele começou a ser monarquista quando ele começou a ver a bandeira em manifestações. Sim. E hoje, sim. hoje assim, já é um menino que tem uma potencialidade para ser uma das lideranças do movimento. Perfeito. Olha só, Rodrigo, eu estou vendo aqui os comentários que o pessoal está fazendo aqui na nossa live, bem interessante. Tem uma galera muito boa, né? E olha, gente, eu até digo assim para vocês, né? Venham aqui nas nossas redes, aqui e tudo, e se quiserem divulgar aqui e tudo, nós também, monarquista, fazemos uma divulgação junto com o trabalho, porque monarquista ajuda monarquista. Exatamente. Isso é muito importante no nosso trabalho. Um tem que divulgar o trabalho do outro. Claro, olha, curtir, comentar, compartilhar, cara, é fundamental. É fundamental. De vez em quando, sem querer, eu mando algumas coisas pro grupo de psicologia do povo, sabe? Aí diz, gente, mandei errado, foi sem querer. Eu faço isso no meu grupo de faculdade. De 20 anos de formado. É muito bom. Pra você ter ideia, olha, teve uma senhora que eu mandei os vídeos que teve agora a trilogia do filme da Brasil Paralelo, que foi... Eu gostei bastante. Eu já vi o primeiro, muito bom. Muito bom, né? E eu mandei num grupo de psicologia lá, né? Que o pessoal extração, mas teve uma senhorinha que ela veio e me passava assim, meu filho, eu tava doido para encontrar o link. Acontece. Daí ela foi se formando.
É, essas coisas acontecem e são boas coisas, sabe? Né? E olha, eu sou muito feliz, né, como monarquista, né, porque esse trabalho, né, eu faço ele com gosto. Porque eu acredito que você também, né, você está pensando não em você, mas nas futuras gerações. Tá, assim, eu vejo assim, a gente também está pensando na gente, né? Porque eu vejo com real possibilidade que a gente realmente consiga mudar a Constituição. Não acho que seja uma coisa para agora. Não dá para a gente precisar exatamente o tempo, né? Porque como é uma meta de longo prazo, a gente pode sim traçar uma meta, eu acho que é interessante, mas saber que ao longo dessa meta muita coisa pode acontecer, né? Por exemplo, quem ia imaginar que o Bolsonaro ia levar uma facada de um militante do PSOL, por exemplo? Isso é uma coisa surreal, né? E foi uma coisa de muita gravidade. Ele poderia ter morrido. Porque, assim, eu sou médico, então, pela forma até como as coisas eram noticiadas, a gente sacava que estavam escondendo alguma coisa, entendeu? Inicialmente falaram que foi uma facada superficial, foi uma coisa leve. Aí depois a cirurgia teve um tempo cirúrgico que é atípico, enfim. Então, assim, acho que ele não morreu porque Deus não quis, mas ele poderia ter morrido. E o que ia acontecer se ele tivesse morrido? Os militares vão tomar o poder? Você está entendendo? A gente traça uma meta, mas é o que o Dom Bertrand fala, né? Eu gosto muito, sempre quando ele fala que é a gente também acreditar na divina providência. Não que isso nos exime do nosso trabalho. A gente tem que fazer o nosso trabalho, temos que traçar as nossas metas, inclusive sempre que eu palestro eu falo sobre como a gente traçar uma meta neurologicamente codificada, mas lembrando que a gente tem que ter uma flexibilidade, e essa flexibilidade de um caráter mais espiritual é a gente acreditar na divina providência. Ah, perfeito, cara. Isso é que nós temos desse espírito vivo, né, dentro de cada um de nós, né? Porque quando eu falo assim que o monarquista ajuda o monarquista, porque tem nossos momentos baixos, né, nossas dificuldades próprias, né? Mas isso não é motivo para nós desanimarmos e deixarmos nossos grupos, né? Pelo contrário, é tempo de... Eu gosto muito, eu não sei se você reparou, de São Bento, né? Gosto dele. É a regra de São Bento, escrita há mais de 1500 anos. Tem um trecho dela que diz assim, olhe, quando o mosteiro estiver passando por dificuldades, que o abade pergunte ao mais novo que entrou no mosteiro o que ele está achando do mosteiro. Porque ele vai dar uma visão de fora, fresca ainda, não contaminada dos mais velhos, né? E, por exemplo, assim, eu estou lendo aqui os comentários dos nossos colegas, né, monarquistas, e muitos entrando agora, muitas pessoas novas, e eu não sei você, né, mas a minha mente fica assim, pô, que ideia bacana ele teve, olha que comentário bom, né? E esse povo vai nos estimulando, vai Com trazer essas certeza, com certeza. novidades, né? É aquela coisa, São Bento, 1500 anos atrás, super atual. Tem mais pergunta aí do pessoal? Hã? Tem mais pergunta aí do pessoal? Que eu não tô... Não, eu vi alguns comentários aqui do pessoal, da galera, né? As minhas perguntas mais eram a respeito... Nós trocamos essa ideia do movimento da Confimbras, né? Da sua pessoa também, de fazer essa propaganda sua, né? Porque nós temos que ter essa gratidão também. Mas eu não sou candidato a nada, hein? Eu não sou candidato. Não se preocupe, não. Nem eu também sou candidato, né? Mas eu apoio realmente uma questão de que sejam candidatos realmente conservadores. Se for monarquista, melhor ainda, por favor. Nós precisamos renovar nossas políticas municipais. Eu acho isso importante. Né? E eu acredito que, por mim, estou tranquilo com minhas perguntas aqui do meu grupo, dos círculos monarquistas aqui, que nós temos. Né? Eu sou muito grato por você ter dedicado sua hora para estar aqui conosco. Que isso, eu que agradeço. Né? Mas muito obrigado. E eu vou perturbar o meu povo que está aqui assistindo, tá? Para a gente trazer alguém para fazer uma palestra aqui em Fortaleza, comer cuscuz, né? Ih, eu adoro cuscuz, hein? Aqui no Rio tem, hein? Olha aí, tá vendo, cara? Aqui a gente tem a cultura nordestina muito forte. Então eu vou pro Nordeste e eu me sinto em casa. Perfeito. Às vezes eu conheço mais o Nordeste do que o nordestino. Isso é importante, isso é importante. Aqui em Fortaleza nós estamos, né, também à sua disposição do movimento aí, tá certo? Né? Conte conosco para o que você precisar.
Vocês também. Eu que agradeço aí o convite, fico muito honrado, muito lisonjeado por lançar a hashtag Rodrigo no Ceará. Olha que eu vou, hein? Aqui pertinho, né? Fico muito lisonjeado, já acompanho o Arnaldo, a gente já tem uma parceria de muito tempo, e essa parceria vai continuar ainda por muito tempo, porque ainda que a gente consiga mudar a sistema e forma de governo, a gente vai ter que estabilizar a nova forma de governo e a gente vai estar junto em fases diferentes, né? O movimento ele é mutante, nós somos mutantes, e a nossa unidade em torno da Casa Imperial é a única coisa que não muda. Muito, muito, muito bacana, muito bacana. Cara, eu tô muito feliz de ter conversado contigo, sabe? Também tô, cara. Muito, muito legal. É muito bom estar do outro lado. Geralmente sou eu que faço as perguntas. Quando a gente está do outro lado é uma experiência bacana também. Não se preocupe, não tiver outra oportunidade. Quem sabe na live número 100 dos Monarquistas Cearenses a gente volta para ter uma conversa. Pô, vocês vão fazer live que dias? Nossas lives estão programadas para todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Que bacana. Eu acho muito interessante essa iniciativa da gente fazer live, que é a gente mostrar para o movimento uma coisa que já existe. A gente já tem um capital humano, a gente já tem um capital cultural, a gente já tem um capital científico, e falta a gente divulgar isso, entendeu? A gente não precisa depender dos outros para ter visibilidade. Às vezes eu acho que o monarquista ele fica buscando a migalhinha que alguém deixa cair para a gente comer no chão, entendeu? E não precisa. A gente tem condição de ser audiência, a gente tem condição de ser notícia e a gente tem condição de ser conteúdo. Concordo. Então, para vocês que estão assistindo a gente, começa compartilhando essa live aí nos seus grupos, compartilhando essa live aí entre os seus amigos, no seu Instagram. E compartilhando, gente, compartilhando. Nós não temos a ideia da dimensão de aonde vai chegar, né? Um simples ato como esse de uma live, né? Me fez lembrar agora uma frase de Santa Teresa de Jesus, no século XVI, que ela dizia: a nós o trabalho, a Jesus o sucesso. Né? Exatamente. Então, vamos trabalhar a Jesus o sucesso, porque nós temos muita coisa boa para falar para o nosso Brasil. Isso aí. Eu acredito bastante nisso. Gente, muito obrigado. Gente, olha, cara, é tanto grupo bacana aqui que eu não conhecia. Eu quero seguir esse povo todinho, sabe, no meu Instagram? Vamos sim, vamos eleger muitos vereadores monarquistas, né? E nós contamos com o trabalho de cada um de vocês. Rodrigo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado por essa live mais uma vez. Muito obrigado. E uma boa noite para todo mundo. Salve, Dom Luiz. Posso encerrar a live? Perfeito. E como eu sempre encerro, salve, Dom Luiz. Salve, Dom Luiz. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Uma boa noite para todo mundo. Obrigado aí. Ambientou. Ambientou.